Olá, garotas e garotos, sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal em mais um... Peraí, opa, embolou tudo, vamos lá. Bem-vindos aqui ao meu canal, Marli Piscin, mais um Dedinho de Prosa. Hoje de novo, Marli, você começou e parou o vídeo várias vezes, você não sabe o que aconteceu agora há pouco. Tinha gravado tudinho, bonitinho, no finalzinho cometi um erro, tô começando o vídeo tudo de novo. Mas aí tem uma questão minha também, né? Qual é? De aprender a editar. Eu preciso aprender a editar vídeo ou então fazer vídeos ao vivo. Mas você também não se pronunciou, né? Aliás, vou deixar essa solicitação aqui, né? Você gostaria que eu fizesse vídeos ao vivo? Qual dia da semana? Qual horário? Se você tem interesse nisso, manda um recadinho lá no meu Instagram, no Facebook. Os meios de você mandar esse recadinho estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Você já viu? Peraí, antes de você já viu, deixa eu falar uma outra coisa. Comercial, Marli? Não, ainda não. Tem aquela resposta da semana passada que uma pessoa respondeu no Instagram. O que mais tinha com relação a falar mal dos outros e que é muito bom, que começa com a letra G. É gostoso. Por que é gostoso? Quando você fala mal dos outros, tá pegando o lixo dela e trazendo à tona. E o seu tá lá guardadinho. É por isso que é gostoso, tá bom? Bom, então agora só troquei, né? Lá era uma pergunta, aqui também é uma pergunta, mas de um outro caráter. Você gostaria que eu fizesse vídeos ao vivo? Em que dia da semana, em que horário? Eu vou deixar todos os meios de você responder isso aqui embaixo na descrição do vídeo. Bora lá começar com o nosso tema. Somos crianças no corpo de um adulto? Eu não estou falando aqui neste tema de você brincar, de você se divertir, do lazer, que é onde a gente alimenta a nossa criança. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de adulto gastador, adulto rabugento, adulto briguento, adulto chiliquento, que mais? Adulto que não respeita regras. A inspiração para esse tema veio hoje mesmo. Eu estava na rua, o trânsito descendo lá, a rua estava na calçada, e um carro foi encostando uma moça que estava dirigindo, ele buzinando para que ela parasse de atrapalhar o trânsito. Ela estava dirigindo devagarzinho, porque ela estava falando no celular. Ela não sabe que é proibido, que pior do que proibido, isso é perigoso, que ela está pondo a vida dela e de outras pessoas em risco. Por quê? Ela está com a atenção dela dividida, e isso já foi provado, né? Não existe essa história de multitarefa. Alguma atividade dela está ficando a desejar, e no caso ali era dirigir. E eu fiquei pensando, poxa, ela já é gente grande, ela sabe. Por que nós nos comportamos igual criança quando a mãe fala não pode e vai lá e faz? Por quê? Mas eu quero ir além desse burlar regras. O burlar regras é só um aspecto, né, do adulto que tem a sua criança interna perdida, distante da própria pessoa. Por quê? O adulto que tem a sua criança interna aconchegada no centro do seu peito, ele não vai ser só mais um na multidão que vai dizer, eu faço mesmo. O adulto que faz isso pode ter certeza, tá com a sua criança interna perdida. Marli, eu não gosto quando você fala assim, porque eu dou as minhas ajeitadinhas aí no dia a dia, e essa história de criança interna perdida, você não me convence. Que pena, gostaria de lhe convencer. Para quê? Para eu procurar você no consultório? Seria uma ótima ideia. Muito melhor ir buscar um processo de psicoterapia e se trabalhar do que ficar sendo no mundo uma criança grande. Mas eu obedeço às leis. Só que às vezes um jeitinho não tem isso. Regra é regra. Essa história de jeitinho é muito aqui do nosso país, onde eu vejo um monte de adulto infantil. Eu dei alguns exemplos do adulto gastador, do adulto briguento, do adulto rabugento, chiliquento. Você já viu esse tipo de pessoa? Que você não pode falar não que a pessoa tem um chilique? Que você não pode discordar que a pessoa passa mal? Existe uma porção de exemplos que mostram, né, essa pessoa que ela é adulta,
mas o nível de compreensão dela é infantil. Por quê? Porque tem uma criança perdida lá dentro. Marli, e como é que essa criança se perde lá dentro? Ah, é péssimo, eu já falei isso aqui. É péssimo para uma criança ver pai falar uma coisa e mãe falar outra. Por exemplo, o pai chega e a mãe tá dando uma bronca. Ele nem sabe o que aconteceu, ou às vezes ele fica sabendo o que aconteceu, mas vai lá e fala, não faz assim com o moleque não. Tadinho, deixa ele. Ainda que ele discorde, que ele acha que ela está errada em fazer o que faz, na frente da criança, esse pai nunca pode discordar. E o contrário também é verdadeiro. Se é o pai que está dando um sabão no filho, a mãe, por mais que não concorde com o que o pai está falando, na frente da criança, ela não pode falar nada. Ela precisa deixar e depois conversar com esse pai. Mas o que acontece? As crianças recebem informação dupla. Esta personalidade se desenvolve rachada. Marli, tá cheio de gente que faz assim. Pois é, já falei. Por que será que o nosso mundo está como está? Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu venho falar aqui para quem está educando filhos ou para quem pensa em ter filhos. Marli, por outro lado, você consegue culpar quem já teve filhos. Não, você não precisa ficar culpado. Você deve ter netos. Age diferente com seus netos. Sugere para os seus filhos fazerem diferente com os filhos dele. Até porque meu objetivo não é se culpar, porque culpar não vai resolver de nada, né? Voltando, uma outra coisa que ajuda a desenvolver adultos assim. A mãe fala não, seja para o que for. E o pai fala sim, para a mesma coisa. Ou o contrário, o pai fala não e a mãe fala, seu pai não precisa ficar sabendo. A personalidade de uma criança, ela se desenvolve apoiada nas regras, nos valores de pai e mãe. Quando esses valores oscilam, um diz uma coisa, outro diz outra, o que você, pai e mãe, consegue é deixar essa criança insegura. Essa criança vai agir como na vida adulta? Ela vai ser infantiloide em inúmeras situações. Não respeitar regras, como no exemplo que eu dei, é a criança que vê pai e mãe fazer assim, ninguém tá vendo, faz aí. Eu já vi isso. E esse ninguém tá vendo, faz aí, era falando pra menininha, ninguém tá vendo, faz xixi aí. Ou pro menininho, tá ensinando o quê? Que fazer xixi na rua tá certo. Marli, mas às vezes a criança tá apertada, então a informação precisa ser diferente. Filho, filha, é completamente errado fazer isso, mas eu sei que se você não fizer agora, vai molhar sua roupa. Então, é uma exceção. Mãe, o que é exceção? Em casa, com calma, eu te explico. É só hoje, mas saiba que o que nós estamos fazendo é errado. Isso é bacana. Ou então, pior, este pai, ele tem atitudes erradas. E depois a criança ouve a mãe falando com outro familiar. Eu já falei para ele não fazer isso, mas não tem jeito, ele vai lá e faz. O que esse pai está ensinando para essa criança? Que pular a regra está certo. Ou então pai e mãe que agem como uma criança no sentido de ser mimado. Porque é preciso lembrar também do que eu não fiz meu comercial, né? Nossa, deixa eu ver quanto eu tenho de tempo aqui. Nossa, tá para acabar e eu ainda não fiz. Então eu vou deixar para fazer no fim mesmo. Vamos continuar na conversa aqui. Que agora eu meio que me perdi, mas eu me acho e a gente retoma. Já estou me achando. Todos esses comportamentos inadequados que nós vemos uma criança ter, pode ter certeza, eles foram implementados na vida dela lá na infância. É preciso lembrar que este pai e esta mãe também foram crianças e foram educados por adultos também doentes. Alguém precisa quebrar essa corrente. Quem? Você que está aí me assistindo, que só procura esse tipo de assunto porque tem interesse em mudar a si mesmo. E quando você muda a si mesmo, o mundo fica um pouco melhor. E quando você muda a si mesmo, as crianças que você está criando ou com quem você está convivendo, você está ensinando diferente. Porque todos esses comportamentos foram implementados lá por pais que, tinham boas intenções, mas não só de boas intenções vive o mundo. E às vezes essas boas intenções, o que elas têm no seu fundo é justamente prejuízo para essa pessoinha que está vindo.
Marli, com tudo isso você quer dizer o quê? Que todos nós temos uma criança. Acreditemos, gostemos ou não, temos uma criança. Se essa criança está dominando a vida do adulto, ferrou. Se essa criança hoje é acolhida por esse adulto, isto sim é vida. A outra é vida de tropeço, é vida de chateação, porque a própria pessoa se vê tendo aqueles comportamentos, não gosta e não encontra como mexer nisso. Fazer uma boa psicoterapia é um caminho? Eu acredito que é o único, tá bom? Agora eu vou começar a encerrar e fazer o meu comercial. Por favor, não desliga o vídeo, tá? Você já se inscreveu? Não? Já? Ok, então dá o seu joinha. Se você não se inscreveu, faz favor de se inscrever, me ajuda a fazer o canal crescer. Gostou do vídeo? Dá o seu joinha, compartilha, comenta, clica no sininho para o YouTube te avisar quando eu coloco um vídeo novo. E também, caso você queira, né, trabalhar com a sua criança lá no meu consultório, os meios para falar comigo estão todos aqui embaixo, tá? E também para responder lá se você gostaria que eu fizesse os vídeos ao vivo. Um beijão, um abração, gratidão. Semana que vem é nóis!